Boa noite. Após a derrota para o Palmeiras, você falou de atitude, que você conversou muito em ter atitude, enfim. Hoje me pareceu que a turma não entrou com essa atitude. Pareceu que, por muito pouco, a América não beliscasse aí a vitória. Você achou isso também, da participação da equipe, principalmente ali no primeiro tempo, antes das mudanças? Faltou um pouquinho de atitude, o time estava um pouquinho apático. Não achei que foi uma partida tão legal, principalmente até as mudanças ali do segundo tempo. Vamos lá. Boa noite a todos. Nós temos que entender o que foi o jogo, né? Nós enfrentamos uma equipe que está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, que veio com seu time titular e que a gente sabia que teria uma intensidade muito forte, porque esse time vem demonstrando ao longo do ano isso aí. A nossa opção era, já que nós optamos em uma equipe alternativa, eu tinha que montar uma equipe que suportasse isso. E no primeiro tempo eu acho que o América se saiu bem, teve as melhores chances do jogo, foi uma equipe extremamente competitiva, tentou fazer aquilo que foi pedido. Já na segunda etapa, até mais ou menos 25 minutos ou até as trocas, o Bragantino foi melhor do que nós. Aos poucos a gente foi perdendo terreno, eles foram nos empurrando para trás e após a entrada de outras peças, a gente acabou reequilibrando a partida. Tivemos o lance do empate, tivemos ainda uma ou outra chance. Se nós formos analisar o jogo inteiro, o América teve um pouco mais de oportunidades do que o Bragantino, mas um jogo extremamente perigoso, difícil, de muito duelo físico, de uma intensidade diferente do que normalmente a gente tem acostumado, do que nós estamos acostumados a ver e a jogar. Muita luta pela segunda bola, e esse foi um ponto negativo da nossa equipe no segundo tempo. A gente perdeu quase todos os duelos no alto e a segunda bola, e isso fez com que a gente não conseguisse sair muito de trás. Mas enfim, fazendo uma análise plena do jogo, eu acho que o América competiu com o Bragantino, teve oscilações ao longo do jogo, mas se a gente analisar as duas escalações, o Bragantino veio com seu time mais forte. O América, obviamente, iniciou a partida com uma equipe alternativa, com 5 garotos da base. Então nós temos que também enxergar o jogo um pouquinho diferente. Eu acho que não precisa o Mancini vir aqui falar esse tanto de coisa, porque eu não estou de maneira alguma querendo me justificar com nada, mas a gente tem que enxergar. Nós tínhamos 5 garotos da base, onde, com exceção talvez do Renato, um pouco abaixo dos outros, mas os outros 4 fizeram um bom jogo, e o que eu tenho a dizer é que o duelo está aberto, né? E é importante a gente saber e analisar o adversário. Esse time vem fazendo bons jogos, inclusive fora de casa, buscando vitórias importantes. Ô Juninho, na condição sua de capitão da equipe, Mancini hoje mudou ali bastante peças, você não saiu. E o torcedor vaiano, você é um cara de confiança do Mancini, capitão da equipe, foi importante para você jogar um jogo inteiro de novo, até para a sequência da temporada? Como é que você avalia também a impaciência do torcedor? O Mancini falou muito aí do time muito mexido e tudo, mas o torcedor não quis saber. Vaiou a equipe, como é que você... Mas o torcedor vaiou o Mancini também. Exatamente. Isso faz parte de um jogo de futebol. Eu tenho certeza que o Juninho assimila isso bem, né, Juninho? Boa noite. Em relação à torcida, né, eu acho que a campanha que a gente vai fazendo no brasileiro vai refletir, né? Sempre que a gente entra em campo, até a gente não mudar a nossa situação no brasileiro. Então vai ser difícil até para todos enxergarem algo de positivo, de ver méritos também da outra equipe, né? Desde que a gente mude a nossa atitude no brasileiro. Então isso vai nos acompanhar. A gente tem casca para suportar também. Lógico que eu não vou falar que todo mundo gosta de ser xingado, todo mundo gosta de ser vaiado, mas, né, se eu fosse torcedor do América também nesse momento, né, eu estaria insatisfeito, né, lógico. Né, talvez não na Sul-Americana, né, mas é que nem eu falei, é difícil você colocar na cabeça de todos isso. Né, o Mancini falou sobre a equipe mexida, né, só que, cara, né, nada hoje
tipo assim, justifica e também vocês vão digerir como uma justificativa, né? Eu, né, no meu modo de ver, o primeiro tempo também a gente conseguiu suportar bem, né? A nossa equipe entrou para duelar, sabendo das características do Bragantino, e até um certo ponto a gente conseguiu, né? E lógico, depois por méritos deles também, né? Eles conseguiram crescer na partida, né? Mas como o Mancini falou, está aberto, né? Sobre jogar, né? Cara, eu tô mais preocupado em sair da situação, independente se o Juninho jogar ou não, né? Essas coisas nos incomodam, né? A gente tem identidade, né? A gente tem uma proximidade com o clube, gosta também, né? Então a insatisfação do torcedor é a nossa também. No nosso dia a dia a gente tenta de todas as formas, né, nos motivar, nos cobrar também. Foi uma semana dura, né? Uma semana dura que eu falo de atitude e de palavras também, né? Por tudo que vem acontecendo, pelo jogo também do Palmeiras, né? E sobre coisas também que talvez vocês não ficam sabendo. Então está todo mundo incomodado e tentando de alguma forma mudar a nossa situação, né? Então a situação que a gente se encontra, quem que o Mancini optar, meu irmão, tem que entrar e dar o seu melhor, né? Lógico que é bom jogar, fiquei feliz em poder participar, não muito feliz com a atuação, né? Mas faz parte, né? A gente sabe que nem tudo na nossa vida sai do jeito que a gente planeja, que a gente deseja também, né? E se a gente não tiver paciência, né, em aceitar essas coisas também, entender também, a gente não vai a lugar nenhum. Então, tem cascudo em relação a essas coisas, né? E é que nem eu falei, a gente está trabalhando, né? E eu também tenho um papel, às vezes eu me cobro muito em relação, talvez o tempo que eu estou aqui também, né, em passar para todos a dor, talvez, né, que eu sinto, que talvez outros sentem, para ver se a gente consegue mudar a nossa situação. E as palavras aqui, elas vêm acompanhadas de boas atitudes dentro de campo. Boa noite, Mancini, Juninho. Boa noite. Mancini, eu gostaria que você comentasse sobre as vaias do torcedor, né? Hoje o torcedor se mostrou insatisfeito com a atuação do clube e queria, se você se sente pressionado no cargo, se isso te incomoda de alguma forma, como que você vê essa atitude na arquibancada. E ao Juninho, queria que você falasse sobre a confiança do time do América, como que está o ambiente interno nessa situação toda que o time vem enfrentando, por favor. Olha, eu não me sinto pressionado, de forma alguma. Essas vaias, elas são dos mesmos torcedores que há 2 meses atrás aplaudiam a gente. É natural isso. Isso faz parte da atmosfera de um estádio de futebol. Se o torcedor ele vem e espera que a sua equipe ganhe e ele não está vendo isso, é óbvio que ao invés do elogio, ele vai xingar o jogador, porque ele quer extravasar. Então isso é perfeitamente normal. Todos nós que vivemos do futebol sabemos disso, reconhecemos o momento de cada um, assim como o Juninho acabou de falar. Tudo isso é um pacote que está no Campeonato Brasileiro, nos incomodando bastante, porque nós sabemos que nós temos time para não estar ali. Nós já fizemos bons jogos e infelizmente, a gente tem sofrido gols de uma maneira que a gente não vinha sofrendo e, por isso, a equipe atravessa um momento difícil no Brasileiro. Mas esse pacote, ele é, de certa forma, transportado para a Sul-Americana, onde a equipe vem muito bem. A equipe passou num grupo muito difícil da Sul-Americana, passou por um adversário difícil também após a de grupo, e enfrentou o Bragantino hoje aqui, tem o segundo jogo de volta. Então nós que não vivemos com a emoção que é do torcedor, a gente tem que raciocinar de forma diferente, né? Pode vaiar, pode xingar, não tem zero de problema, né? O que a gente não aceita é violência no futebol. Violência no futebol, na vida a gente não aceita, mas a manifestação do público sempre existiu na humanidade desde os tempos de Roma antigo. Então nós temos que aceitar. Para este momento agora, é óbvio que a gente sabe que nós temos que entregar mais. E é isso que a gente tem tentado fazer. Todos nós aqui estamos de mãos juntas dentro do clube, tentando buscar uma fórmula de melhorar no Campeonato Brasileiro. Eu estou hoje aqui, após um jogo da Sul-Americana, tendo que falar do Campeonato Brasileiro, porque é isso que incomoda.
Mas, enfim, a gente acredita e tem convicção de que esse é um momento difícil para a gente, mas que vai passar como tudo na vida passa. Boa noite. Sobre confiança, eu acho que a partir do momento que a gente perder ela, acabou para a gente já entra como derrotado. Talvez, pelo momento nosso, uma certa insegurança, né? Eu falo porque a gente está dentro de campo, a gente sente, porque a gente está no momento que a gente sabe que se errar, a gente acaba tomando gol, né? Então a gente está nesse momento, né? Mas confiança eu não acredito que a gente está sem, né? Como eu falei aqui, a partir do momento que eu ver isso e enxergar em mim também sem confiança, a gente entregou as cartas, a gente aceita a situação, né? E o nosso grupo ele é bem maduro, né? Por mais que tenha garotos aí, mas é um grupo maduro, que a maioria já passou por momentos difíceis, momentos complicados. Então a gente tem que se agarrar naquilo que nos traz esperança, naquilo que já serviu de positivo lá atrás também para a gente sair de uma situação complicada. Então vamos se apegar nessas coisas boas, naquilo que a gente já fez há pouco tempo atrás. E eu acredito muito e creio que o torcedor que hoje está vaiando, ele no final da temporada vai nos aplaudir, vai sair satisfeito. E se a gente fizer uma boa campanha, conseguir recuperar no Brasileiro, foi um ano positivo. Vai estar todo mundo comemorando, então a gente tem ciência disso, só que é o Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente perde pontos aqui, a gente vai sair contra o Flamengo, contra o Santos, fora de casa. Então, a gente está no momento que não pode mais, né, perder pontos. Né, e é isso. Sobre confiança, eu acho que o nosso time não perdeu, mas eu vejo, né, falando por mim, um pouco de insegurança, né, sabendo que talvez se a gente, né, for tentar algo um pouco mais diferente, né, nesse momento, pode se complicar por tudo, né, que a gente vem passando. Então, é a gente colocar o pezinho no chão. Eu acredito que hoje a gente fez um jogo duro e eu vou ser sincero com vocês, se a gente endurecer, como a gente endureceu o jogo hoje com o Bragantino, é difícil a gente, como eu falei aqui, é difícil a gente enxergar pontos positivos no adversário quando a nossa fase ela é ruim. Né? Só que a gente pegou um baita time, né, que vem fazendo bons jogos, vem ganhando de grandes aí no campeonato, e a gente endureceu o jogo, empatou o jogo em casa, deixou uma situação aberta na competição, né, e se a gente endurecer jogos, né, como a gente fez hoje aqui, eu acho que é difícil ganhar da gente, né, por mais que, né, a primeira pergunta falou sobre uma falta de atitude e tudo, né, por mais que a gente transpareceu isso, no meu modo de ver, né, eu não consegui enxergar essa falta de atitude, mas como eu falei, a gente aceita porque a gente sabe do momento, então tudo nesse momento que falar de nós, desde que não haja nenhum tipo de sacanagem, de violência, para nós tem que ser aceitável. Boa noite, Juninho, Mancini. Para o Juninho, queria que você falasse um pouquinho, hoje com a estreia do Javier Mendes, que é um meia mais marcador, um volante mais marcador, queria que você falasse como é que vai ficar o posicionamento do Juninho jogando junto com esse jogador. Se vai ser um Juninho mais avançado, mais meia, como a gente já viu em alguns jogos do América. E para o Mancini, depois de um primeiro tempo equilibrado, como você falou, Mancini, no segundo tempo o América teve muitas dificuldades em criar jogadas de gol. Foram poucas chances de gol, mesmo entrando jogadores que já estavam mais experimentados. Que você falasse, qual a sua opinião? O que se deve tanta dificuldade para a criação de jogadas ofensivas, principalmente no segundo tempo? O Javier chegou, né? Importante ele ter jogado também, né? Acho que está se adaptando bem. Nosso grupo ele é bem receptivo, bom também. Né? A gente fica feliz dele já ter jogado, né? E veio para ajudar a gente, né? Ele é mais um primeiro volante. E como eu falei aqui, independente do Juninho jogar mais defensivo, mais ofensivo, aberto, fechado, né? Eu acho que nesse momento ele tem que estar bem distante de nós, né? A gente tem que pensar no grupo, naquilo que é melhor, naquele conjunto, naquele casamento perfeito dos 11 que entrar, para a gente sair dessa situação. Então, assim, o posicionamento de um ou outro jogador nesse momento é o de menos. O que o Mancini optar, a gente tem que estar preparado para fazer, né? E dar o nosso melhor também. Então, né, a prioridade agora não, sempre tem que ser o grupo, né, deixar um pouquinho o eu de lado, o Juninho aberto, Juninho fechado, Juninho de primeiro, Juninho de segundo. Não, é o grupo. Então, né, aquele casamento perfeito que a gente encontrar, a gente tem que seguir e conseguir os resultados.
Eu acho que a dificuldade maior do segundo tempo, ela pode ser apontada por diversas respostas, né? Uma delas é que um time alternativo, ele tem uma dificuldade maior ao longo do jogo, porque são atletas que não vêm jogando com frequência, então, obviamente, que caem fisicamente no segundo tempo. A gente tinha no setor do meio-campo o Javier estreando na equipe, e ele nunca tinha jogado com os outros atletas que estavam do seu lado. Eu já citei aqui que algumas peças não funcionaram bem. Então, quando você começa a somar essas coisas todas, e você tem do outro lado uma equipe que vem fazendo uma grande temporada, é óbvio que vai ter um momento do jogo onde essa equipe vai ter superioridade. E foi no início do segundo tempo, como eu afirmei aqui. Acho que foram 25 minutos onde a gente teve uma dificuldade muito grande, até mesmo porque a gente não conseguia duelar no jogo aéreo e perdia a segunda bola. Isso fez com que a gente tivesse que marcar muito baixo. E o gol adversário acabou ficando muito distante. Com as substituições isso melhorou um pouco, mas não foi do meu agrado, não. Eu não acho que o América fez um bom segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo nós fomos melhor que o Bragantino, a gente teve mais oportunidades, mas no segundo tempo a equipe dele jogou melhor. E curiosamente, no primeiro tempo a gente perdeu de 1-0 e no segundo tempo a gente ganhou, que é o futebol. Se fosse uma ciência exata, seria mais fácil da gente falar, mas infelizmente não é. Então, por isso, a gente tem que entender todas essas nuances que normalmente a gente vê ao longo de 90 minutos. Boa noite para você, Mancini. Ia citar um pouco a criação, que eu acho que também se deve ao fator do seu camisa 10 não estar sendo relacionado, porque era uma equipe alternativa, né? Eu acho que isso também é um dos fatores que podem contribuir. E no final das contas foi isso, né? Se faltou ali a criatividade, o Mastriani arranjou um escanteio, conseguiu, foi lá e fez o gol. E eu observei hoje uma virtude que eu não vi no final de semana. O América competiu bastante e se for um jogo, às vezes, feio tecnicamente, mas pelo menos arrancou um empate e está vivo. Você acha que hoje é o de positivo, além de algumas outras peças, que você tira para o jogo, que é uma final contra o Bahia no Brasileiro? Obrigado, boa noite. Boa noite. Não tenha dúvida, a gente tem que tirar lições sempre. E quando a gente perde um jogo, como foi o jogo do domingo para o Palmeiras, as lições são mais marcantes, porque você fica machucado. Você sai daqui, não consegue dormir, e aí você prioriza algumas coisas que são importantes. E às vezes a gente vence partidas e você não aprende tanto quanto nas derrotas, né? O que a derrota do Palmeiras nos ensinou? Que nós temos que brigar mais em campo. Que nós temos que ter um jogo um pouco mais pesado fisicamente. E hoje, uma das exigências de domingo até o jogo de hoje foi exatamente isso, que o time do América competisse mais, brigasse mais, buscasse um pouquinho mais os duelos em campo para que a gente melhorasse nesse sentido, não só porque nós íamos enfrentar uma equipe que tem como característica forte esse duelo, mas também como equipe que a gente melhorasse, porque a derrota faz parte do futebol, faz parte, nós sabemos disso, mas existem maneiras de se perder, né? E aquela, como a gente viu no jogo do Palmeiras, embora o América tenha feito 25 minutos muito bem feitos no começo da partida, mas foi uma derrota que doeu, então por isso nós acabamos fazendo um pacto que obviamente já deveria existir e já existiu outros papos sobre isso, mas que a partir daquele momento o América se entregaria ao máximo. Então, às vezes, hoje, eu estou vendo até pelas perguntas de vocês, faltou futebol, mas não faltou entrega. Então, pelo menos a entrega nos sustentou vivo na competição. Acho que essa entrega, ela tem que fazer parte de um pacote um pouquinho maior, aliado também ao bom futebol, a criação, a finalização que o América sempre teve. Só que existe também uma diferença aí nessa suposição. O time que jogou domingo não foi o mesmo time de hoje. Então, nós estamos ansiosos para esperar que o time do Campeonato Brasileiro também tenha essa entrega para que a gente possa melhorar como equipe na competição. Obrigado. E para o Juninho, rapidamente, a gente sabe que a fase está um pouco complicada, mas
Você está com 370 jogos, a 3 aí de se tornar o maior jogador que vestiu a camisa do América e superar o Milagres. Como é que você está vendo esse momento? Boa noite. Cara, diante da situação que a gente vive, né, a gente nem tem motivos, talvez, de se comemorar, né? Todo momento eu sou chamado aí para entrevistas, né, para falar sobre o meu tempo aqui no clube, de momentos marcantes, tudo. Só que eu prefiro não agora, por tudo que a gente está vivendo, sabe? Talvez isso pode, né, para outros jogadores, tudo, mudar um pouquinho o foco, tudo. Talvez enxergar motivos para celebrar, para comemorar. E eu acho que o momento não é esse. Eu fico feliz, lógico, né? Porque é difícil você alcançar uma marca assim. A gente sabe hoje a rotatividade que é o futebol, né, a todo momento. Então, quando você consegue, né, permanecer no clube, mesmo com 2 rebaixamentos, é porque é algo de positivo, né, você tem feito tudo. Então, eu fico feliz. Né, eu fico feliz por isso, mas, que nem eu falei, é um momento que traz um gosto amargo e que não me deixa celebrar, né, como eu queria. Mas eu creio muito que no final do ano, talvez não. Eu tenho certeza que no final do ano eu vou poder estar celebrando aí, né, com a nossa recuperação no Brasileiro e sobre essas marcas atingidas também. Né, e sobre marcas, cara, né, às vezes a gente alcança marcas e deixa outros que alcançaram outras marcas apagados. Né? Mas eu prefiro que esses caras das antigas aí, eles continuem aí sendo lembrados por vocês, porque eles fizeram muito com pouco. Né? Então, hoje, né, no meu modo de enxergar assim, é mais fácil pela estrutura que se tem. Né? Então, os caras foram muito mais importantes do que o Juninho. Como eu falei, né, o foco nosso está em recuperar a nossa identidade, que a gente tem demonstrado nos últimos anos. Então, essas outras situações aí a gente vai deixar para segundo plano, no momento certo de celebrar, de comemorar, a gente reúne aí e faz algo aí também bacana. Nós vamos celebrar daqui a 3 jogos, porque é uma marca muito importante. Juninho é um cara extremamente humilde, que tem vergonha na cara, assim como todos nós aqui no América, mas é uma marca que merece realmente destaque. Eu não sabia desses números, escutei atentamente aqui a resposta dele, e o torcedor do América deveria estar extremamente feliz por ter um atleta desse nível, desse porte, desse engajamento todos os dias vestindo a camisa do clube. Mancini, boa noite, Juninho, boa noite. Boa noite. Pro Mancini, eu queria ver com você, assim, talvez o melhor momento do América na partida tenha sido ali da metade para o final do primeiro tempo, né, quando a marcação encaixou e aí você conseguiu pressionar lá em cima. E ali o América estava jogando com 3 zagueiros, tinha o apoio, né, dos 2 alas ali na ponta. Se essa é uma possibilidade que você vislumbra para o Campeonato Brasileiro, mesmo que com peças diferentes. Se você opta por esse esquema na Sul-Americana, por ter mesmo jogadores mais jovens, ou se é alguma coisa de ocasião contra mesmo o adversário. Para o Juninho, eu queria perguntar para você qual que é a diferença que hoje a gente percebeu que o Salum estava no banco de reservas, né? E aí, dessa relação do Salum com o grupo, para vocês ali, qual que é a importância de ter a presença dele no banco, né? Acredito que incentivando vocês, ele é um cara muito presente, é um cara que vive muito a América. Queria que você desse para a gente um panorama em relação a isso. Vamos lá. Pode ser usado sim esse sistema no Brasileiro, ele já foi usado em alguns momentos ao longo da temporada, mas é um sistema que me agrada porque você consegue pressionar um pouquinho mais alto o adversário, né? E sempre que você tem uma linha de 4, invariavelmente no Campeonato Brasileiro você é empurrado para trás, porque hoje os espaços da linha de 4, os espaços laterais, eles são bem ocupados. Todo mundo no Brasil hoje, o Campeonato Brasileiro, e eu sinceramente não assisto todos os programas, mas eu acho que taticamente a gente deveria comentar um pouco sobre os times no Brasil que melhoraram muito taticamente. Essa maneira que todas as equipes têm hoje de atacar com uma linha de 5 homens, às vezes até com 6 homens, tem gerado muita dificuldade nas marcações, e por isso que a linha de 4 às vezes ela não sustenta e você tem que abaixar mais um ou às vezes até mais 2 jogadores. Hoje a gente iniciou com uma linha de 3 baixando com linha de 5 com os 2 alas,
marcamos bem, só que esse time que foi montado em 24 horas, ele também não tem uma longa duração. Então, a partir do momento que você começa a fazer as trocas, esses atletas que entraram não participaram do treino tático. Então, você começa a perder um pouquinho o sentido. Por isso que eu alterei a equipe. Porque os atletas que entraram estão mais acostumados a jogar com linha de 4. Então, eu quis gerar para eles conforto. Acho que melhorou um pouquinho. Mas o melhor momento do América foi mesmo no primeiro tempo. E sendo direto na resposta, é um esquema assim que pode ser utilizado, porque ele me dá um pouquinho mais de segurança quando eu quero competir mais com o adversário. Sobre a figura Salum, né, é fácil de falar, né, talvez vocês vão entender como rasgação de seda, mas, né, pelo tempo que eu estou aqui, a figura dele é uma figura indispensável, vamos dizer assim. Já estive aqui com ele e sem a presença dele, e eu sei como que funciona. E diante disso, dói quando a gente vê ofensas direcionadas a ele. Não estou falando que não tem que ser cobrado, porque todo mundo tem que ser cobrado dentro do clube, todo mundo que está inserido. Mas, às vezes, dói porque é um cara que a gente vê a dedicação, né, a identidade que tem. Quando a gente fala que o ambiente do América é bom, que o clube é bom de se trabalhar tudo, é porque esses caras eles passam o sentimento que eles sentem pelo clube. Né? Não é apenas um negócio automático. Vai lá, joga o seu futebol, vem cá, você está contratado, faz seu trabalho e vai embora. Não. São pessoas que torcem, são pessoas que choram com nós dentro do vestiário, que se alegram com nós dentro do vestiário, que passam para a gente o sentimento que eles têm. Né? Então, a figura dele no banco da Sul-Americana, né, sempre ele está com a gente, é muito importante. Né? Porque a gente vê também como que ele fica, né, a apreensão dele ali no banco. Né? Então, Salum, Mancini, o Fred, diretor, essas pessoas, quando elas são cobradas, né, às vezes o jogador ele se sente mais confortável, não deveria, porque eles são cobrados porque o resultado não está sendo dado por nós. Né? E, cara, se você olhar o nosso time há pouco tempo atrás, ele deu resultado. A maioria que está aí deu resultado. Ninguém falava antes do campeonato que o América estaria nessa situação. Né? Então, isso que mexe mais comigo, porque, cara, em breve tempo aí passado, a gente estava, sabe, demonstrando um futebol, sabe, positivo para todos, pelo Brasil. Né? Então, assim, optaram, né, por permanecer por tudo que a gente construiu, tudo. Né? E talvez nós, jogadores, né, em um certo momento, nós achamos que, nós somos os caras, o Juninho é o cara, fulano é o cara, ciclano é o cara. E o que sempre deu certo aqui foi o grupo, foi o jogador entender que, não, peraí, nós não somos grandes, mas queremos nos tornar. Né? Então, a partir do momento que isso sai da minha cabeça, não, o Juninho já é grande, rapaz, parece que a fome, a sede, a ambição, ela não é a mesma, entendeu? Então, assim, Mancini, Salum, Fred, o pessoal todo aí da direção, tem que ser cobrado como nós jogadores também, mas é tudo relacionado àquilo que a gente apresenta. Né? Então, se no dia a dia todo mundo vê o que a gente faz, né, e leva para jogo, e chega no jogo, nós, jogadores, não conseguem, né, colocar aquilo que a gente faz no treino. Né? Então, é isso, cara. Cobrar, pode cobrar, mas há pouco tempo atrás todo mundo deu certo, tudo. Então, agora a gente vê, né, a correria de trazer um, trazer outro, de montar as peças novamente, né, porque não se tem resultado. Então, a figura Salum é fácil de falar, porque quem está no dia a dia sabe da importância que ele tem e sabe o tanto que ele está querendo e se movimenta para a gente sair dessa situação. Eu falo na relação para vocês, buscando jogadores, e para a gente também com palavras, né, duras, às vezes também, né, mas tentando a todo tempo motivar e demonstrar que ele acredita, que ele está junto com a gente, e ele quer que a gente retome tudo aquilo que a gente já fez, que a gente já construiu. Obrigado, Mancini. Obrigado, Juninho. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu.